O indiciamento foi feito com base nos fatos que foram detectados ao longo do tempo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Todos eles são fatos notórios, públicos e nunca foram contestados pelos envolvidos. E aí, tentando resumir para vocês, a gente tem o ministro Dias Toffoli, por exemplo. O ministro Dias Toffoli ele aceita uma reclamação da defesa de Daniel Borcado e assume a condição de relator do Supremo Tribunal Federal do caso Master. Na condição de relator, ele adota uma série de medidas absolutamente atípicas, que vão desde tentar uma cariação durante o plantão entre investigador e investigado. Ele limita o acesso da Polícia Federal e da perícia aos documentos e equipamentos eletrônicos, ele retarda esse acesso. Ele escolhe e indica pessoalmente que peritos e quantos peritos poderiam movimentar esses documentos e equipamentos, e ele faz a custódia no próprio Supremo Tribunal Federal, e não, como é tradicional, da própria polícia. Essa situação do ministro Toffoli, ela acontece em paralelo com um fato que depois se torna público e é reconhecido pelo ministro, que é o fato de que, na condição de proprietário, sócio de um fundo, o Fundo Maridit, ele teria a propriedade total parcial de um resort no estado do Paraná, e ele vende parte disso numa transação justamente com o grupo do Daniel Borcado. Então, esse interesse, esse liame comercial, essa vinculação comercial, ela coloca o Toffoli, ele sabe disso, na condição de suspeito para atuar no caso. Mas ele não se declara suspeito, ele segue despachando. A Polícia Federal apresenta um relatório ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa inédita, apontando que, olha, do que a gente extraiu aqui de documentação, que a gente já tem, há um envolvimento entre o ministro Toffoli e o caso Master. Não tem como ele permanecer como relator. O colegiado se reúne numa sessão administrativa e adota uma providência heterodoxa, incomum, não prevista em lei. Eles aceitam a devolução da relatoria pelo Toffoli, mas sem declaração de suspeição e impedimento. Toffoli devolve a relatoria. Não existe essa figura jurídica na legislação e no regimento do Supremo. Aí o novo relator assume, que é o ministro André Mendonça. Você tem, também no caso do Toffoli, esses diversos acessos e benefícios de artigos de luxo, como viagens de jatinho. Você tem a proximidade dele com o advogado de investigado, viajando em conjunto, novamente no jatinho, para assistir um jogo de futebol no exterior. E a gente enquadra esses fatos, de novo, fatos públicos, notórios, não contestados pelos envolvidos, no tipo que está descrito lá na lei que cuida de crime de responsabilidade. A gente faz isso por quê? Porque na lei de responsabilidade, no crime de responsabilidade, a lei 1079, esses tipos são mais abertos. Eles não exigem o nível de aprofundamento que se exige para um indiciamento, por exemplo, por um crime comum, por corrupção. Eu não estou acusando o ministro Dias Toffoli, não fiz isso no relatório, nem faço isso agora, de cometer crime de corrupção passiva. O que eu fiz no relatório foi apontar indícios de cometimento de crime de responsabilidade em duas modalidades. Aí passamos para o ministro Alexandre de Moraes. Da mesma forma, o ministro Alexandre tem relações através do escritório de advocacia da sua família, contratado pelo Banco Master pelo valor de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões de reais chegaram a ser efetivamente pagos. E o ministro Alexandre também atua de forma direta nesse processo. Essa proximidade, ela claramente configura, na minha visão, o cometimento de crime de responsabilidade. O ministro Alexandre também tem acesso a benesses e luxos fornecidos por esse grupo, aparentemente sem contraprestação. A gente está falando de viagens de jatinho que se estima custariam em um ano cerca de R$1 milhão. E tudo isso segue acontecendo de uma forma muito firme pelos ministros. Os ministros não mudam a sua atuação. Eles mesmo numa situação de clara suspeição, eles não se inibem, continuam atuando. O ministro Alexandre toma uma série de providências. Ele restringe acesso a documentos do COAF, ele coloca agora para julgamento um inquérito, um processo antigo, que estava engavetado, acho que 3 a 4 anos, que tenta limitar delações premiadas, e a gente enquadra isso também no que a gente entende ser crime de responsabilidade. O ministro Gilmar Mendes é uma coisa mais simples e objetiva. Né? O ministro Gilmar Mendes, ele recebe uma petição da empresa Maridit, que é o fundo da família Toffoli, que peticiona nos autos de um processo arquivado há 3 anos. Uhum. Eles simulam uma prevenção. Prevenção é um instituto que você tem no processo para dizer se o juiz já está decidindo sobre a causa,
causas parecidas, ele pode ser chamado como prevento para continuar decidindo. O objetivo disso é o quê? Garantir a unicidade das decisões, para não ter um juiz decidindo coisa diferente de outro que está tratando do mesmo assunto. Só que, no caso, o que eu entendo ser uma fraude na distribuição, a empresa aciona o ministro Gilmar nos autos de um processo arquivado há 3 anos, que não tem ligação com o fato. O ministro Gilmar recebe essa petição, ele não só recebe, como realtua como habeas corpus, dá um habeas corpus para uma pessoa jurídica que não existe e trava a quebra de sigilo da Marit. Depois ele repete esse mesmo procedimento com outro fundo, que é o fundo Arlim, fundo que era comandado pelo Fabiano Zeta, que é o operador financeiro do Vorcaro, e que fez vários pagamentos, não só para a Marit, mas para várias outras coisas. Né? O Zeta era o cara que fazia, e as mensagens de WhatsApp entre eles mostram a comunicação. Então, o ministro Gilmar entra no crime de responsabilidade por este fato específico, o procurador-geral Gonet, conjunto da obra por omissão. Esses fatos todos, como eu disse, são notórios, não são contestados, são graves, e a gente não tem nenhuma ação por parte do PGR.